que estamos realizando. Olá a todos e todas, é com alegria que estamos realizando este momento, esta programação, no contexto do nosso Observatório do Plano Nacional de Educação, circunscrito ao território de identidade da Bacia do Rio Grande, na região oeste da Bahia. Esse é o nosso lugar. Quero agradecer a participação de vocês, a mobilização, né, dos representantes do nosso observatório, dizer para vocês que é com alegria que nós tivemos a oportunidade de articular, de promover este evento, graças às parcerias que nós temos, as pessoas que compõem este observatório, são pessoas vinculadas às diferentes instituições de educação superior que atuam aqui no oeste da Bahia e, claro, sobretudo, a nossa interlocução com as secretarias municipais de educação dos 14 municípios que compõem a bacia do território de identidade, né, Bacia do Rio Grande. Para nós é uma alegria considerar, inclusive, esse momento, né, estamos num momento delicado, né, de pandemia, num momento em que recrudesce, né, essa crise sanitária, mas, por outro lado, isso não impede de que nós criemos, que nós ampliemos os nossos laços, os nossos vínculos, e hoje, né, a ideia foi essa, fazer desse momento, de um momento que seria, na primeira concepção, um encontro, né, de capacitação dos representantes do observatório, nós entendemos que seria a oportunidade de ampliar a nossa apresentação, de ampliar o nosso trabalho. Quero dizer para vocês, para quem não conhece o trabalho do observatório, do PNE, nosso observatório foi institucionalizado no ano de 2015, mas praticamente as suas atividades, elas começaram efetivamente a partir de 2016, muito embora tenha havido todo um preparatório. E esse trabalho, ele aconteceu graças a uma iniciativa, né, ao protagonismo, né, da professora Marilde Queiroz, à época, diretora, né, do Campus 9, que funciona aqui em Barreiras, da Universidade do Estado da Bahia, a UNEB, e esse protagonismo se colocou também, se destacou frente a outras iniciativas de observatório, a exemplo do Observatório Social, que também, naquela época, começava a se constituir aqui na região. Então, o vínculo, né, o olhar, aí a professora Maria conseguiu mobilizar, um voluntariado. Marden, conseguindo? Acho que travou aqui. Bom, gente, travou um pouco aqui a fala de Marden, mas ele estava resgatando, né, a organização do observatório, o papel importante que a Universidade do Estado da Bahia, Campus 9, na época, dirigido pela professora Marilde, que pensou, né, nessa possibilidade de articulação que nós, enquanto instituição de ensino superior, teríamos que ter, juntamente com as secretarias de educação, para que a gente pudesse acompanhar, né, todo o desenvolvimento do Plano Municipal de Educação. Foi neste sentido todo que esse observatório foi criado, mas a Marilde está aqui também, eu gostaria, inclusive, de passar a palavra para ela, para que ela pudesse complementar, porque Marden teve ali um problema de conexão, então a gente vai passar para a professora Marilde, e ela vai dar continuidade. Bom dia a todos e todas que nos assistem. Um bom dia especial aos meus colegas do Observatório, que estão participando desse evento de hoje na organização, professor Marden, professora Nilza. Um bom dia mais do que especial, carinhoso, caloroso para a nossa convidada que fará essa conferência, a professora doutora Márcia Ângela,
dizer da nossa alegria, da nossa satisfação e do nosso carinho em recebê-la nessa manhã para uma discussão tão importante de políticas educacionais, mesmo nesse momento dramático que vivemos. Mas não podemos deixar de discutir questões cruciais para a educação brasileira, para a educação das nossas crianças, jovens e adultos. Nesses 6 anos, tem desenvolvido atividades muito importantes aqui no território da Bacia do Rio Grande, e este é mais um trabalho, mais uma ação desse espaço social de pesquisa, reflexão e discussões em torno da educação. Então, só quero registrar mesmo, nesse momento, a minha alegria e o carinho que nós temos, com a professora Márcia, e receber esse presente nessa manhã, porque a gente precisa saber de que forma que está mesmo o nosso Plano Nacional de Educação, uma política pública importantíssima para conduzir todo o ensino brasileiro, mas temos observado que ele está praticamente abortado, suas metas não foram nem 50% atingidas, houve um esquecimento nesses últimos 4 anos a respeito do Plano Nacional de Educação, e como a professora Márcia já esteve no Conselho Nacional de Educação, é uma pesquisadora da educação, dessas políticas, ninguém melhor para tratar desse assunto, para nos trazer um panorama de como está o nosso PNE em termos de implementação das metas, aquilo que foi executado e aquilo que ainda temos que batalhar, que lutar por isso. Então, seja bem-vinda, professora Márcia, e todos os convidados que acompanharão a sua conferência. Muito obrigada. Bom, pessoal, nós estamos lidando com essas situações de conexão oscilando, mas nesse retorno quero agradecer a professora Marilde, que fez a caracterização que nós gostaríamos de ter feito, e com isso, por isso que nós somos uma equipe. Quero dizer, então, que o Observatório se constituiu neste voluntariado, um voluntariado que nos entusiasma. Nós queremos, nessa retomada em 2021, estabelecer e atualizar os nossos contatos. Nós já temos feito isso com boa parte dos municípios circunscritos ao território que mencionamos, e também dizer que tínhamos que buscar uma orientação situada, e essa orientação, ela vem exatamente da nossa convidada, a professora Márcia Ângela, que nós já tivemos a oportunidade de iniciar esse diálogo há algum tempo. Ela não pôde vir a Barreiras à época, mas nos enviou uma representação à altura, mas já dizia há pouco, quando nos preparávamos para esse encontro, ela já nos sinalizava que o encontro presencial, quando ele for possível, quando essa nova realidade se apresentar com toda a segurança, aí sim, teremos a grande satisfação de receber a professora Márcia aqui no encontro, reunindo os representantes. Quero dizer que a marca registrada, a exemplo do que colocou a professora Marilde, da pesquisa, do acompanhamento dos planos municipais de educação, nós desenvolvemos um trabalho de formação que tem sido o destaque do nosso observatório, e partiu exatamente também da escuta dos representantes do município, das necessidades que esses municípios têm, não só em buscar a orientação especializada, mas também contar com a expertise deste observatório. Quero, por fim, agradecer aos representantes. Esse trabalho é um trabalho gratificante, é um voluntariado que faz muito sentido, e um agradecimento todo especial aos parceiros. Nós temos representantes do Instituto Federal de Educação aqui da Bahia, o IFBA, o NEB, o FOB,
o Unifasb, que é o centro universitário do qual eu faço parte, as secretarias municipais de educação e tantos outros parceiros envolvidos nesse projeto, nessa luta, que é uma luta permanente, para que, de fato, nós busquemos aí colocar, né, e trabalhar em prol, né, da verdadeira educação em várias modalidades, em vários níveis. Muito obrigado à professora Márcia pelo convite, né, nos honra, nos deixa aí, abre esse debate para que nós possamos nos organizar melhor para ir ao encontro das necessidades que temos aqui na nossa região, peculiarmente, né, nesse contexto da educação, das políticas educacionais que estão aí tão boicotadas. É isso, vamos ao nosso encontro. Obrigado, professora Nilza, por todo o apoio, por toda a articulação, para que pudéssemos ter esse encontro. Microfone, Nilza, microfone. Isso, estava com o microfone desligado, né? São os problemas nossos da tecnologia mesmo. Bom, queria dizer ao professor Marden, à professora Marilde, né, que muito bom, né, estarmos sempre nessa parceria, nesse trabalho coletivo que tanto engrandece, não só pessoalmente, mas os trabalhos coletivos que todos nós fazemos, né? Para mim é um grande prazer estar aqui hoje, nesse momento, apresentando a professora Márcia Ângela, que é uma pessoa extremamente querida, muito conhecida por todos nós, pelas suas produções, pelos seus compromissos com a educação, pelas suas grandes tarefas nacionais e fora também do Brasil, em relação à questão da educação, mas, acima de tudo, por ser uma pessoa extremamente generosa, querida, amiga. Então, para nós, assim, é muito importante estar fazendo esse papel aqui agora. A professora Márcia, ela vai estar discutindo conosco sobre o Plano Nacional de Educação 2014-2024 e as resistências aos desmontes das políticas educacionais brasileiras. Todos nós sabemos que a gente vive um momento extremamente complexo, né? E esse desmonte, ele afeta de uma forma muito direta aos educadores e educadoras do nosso país. E, com certeza, da nossa região, de todos esses espaços. Queria apresentar um pouquinho a vocês a professora Márcia. Vou tentar diminuir aqui, né, um pouco todas as ações, porque, né, tem muitas questões, mas eu acho que vale a pena apresentar quem é Márcia Ângela, né? Ela é graduada em Pedagogia pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em Educação também pela Federal de Pernambuco e doutora em Educação pela Universidade de São Paulo. Professora da Universidade Federal de Pernambuco, atua no programa de pós-graduação e também no curso de Pedagogia, então somos colegas de profissão e também de atuação no curso de Pedagogia, né? Ela coordena o Observatório de Política e Gestão da Educação, integra a linha de pesquisa Política Educacional, Planejamento e Gestão da Educação, e é líder do grupo de pesquisa Políticas Públicas. Realizou estágio de pós-doutoramento na Universidade Federal de Goiás, junto ao grupo de pesquisa NEDESC, foi diretora do Departamento de Educação da Universidade Católica de Pernambuco, professora da Educação Básica, diretora de Planejamento da Secretaria de Educação de Pernambuco, também presidiu a ANFOP, né, que é a Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação, também ligada, coordenou também o grupo de trabalho Estado e Política Educacional da ANPED, vice-presidente no período de 93 a 95 e presidente também da ANPED, foi presidente da ANPAI, que é uma associação que nós temos muito carinho por ela, né? Por todas as ações que a ANPAI faz, a gente tem um carinho muito grande, somos todos da ANPAI. Coordenou a comissão de especialistas de pedagogia e várias comissões de avaliação do MEC, é diretora atualmente da Cooperação Internacional da ANPAI e integra as seguintes redes de pesquisadores, né? Rede de Cooperação Científica, Rede Latino-Americana, Fórum de Gestão da Educação Superior, para os portugueses, os Forges, e para nós, a Forges, né, que também fazemos parte, integra o comitê e o conselho editorial de vários periódicos científicos, né, entre eles a Educação e Sociedade,
Retratos da Escola, Revista Brasileira de Política e Administração, e desenvolve estudos e pesquisas na educação. Bom, é um currículo grandioso, mas, acima de tudo, eu posso resumir dizendo, né, que é uma grande educadora, pesquisadora e comprometida com a educação e com as pessoas, com os sujeitos. Então, para a gente, isso é muito grandioso e eu estou muito feliz de tê-la aqui hoje, professora Ângela. Seja muito bem-vinda e a palavra está com a senhora. Com você. Resolvi consertar agora, de novo. Então, minha gente, bom dia, né, a todos, a todas. Eu quero dizer que eu já me sinto assim, rodeada de carinho, e eu acho que isso é uma coisa muito importante nos tempos de hoje, né? A gente se sentir acolhidos, acolhidas, então a gente saber que nós somos bem-vindos ou bem-vindas em qualquer que seja a circunstância, especialmente nessa circunstância de afastamento presencial, né? Cada um da gente está confinado e o passeio nosso é do quarto para a sala, da sala para a varanda, enfim, é esse trajeto que nós fazemos. E, assim, então, eu quero agradecer muito esse convite, né, que foi, assim, feito com muito carinho aí por Marden, Marilda, né, e nossa amiga Nilma, então, acho que Nilza, que acho que é uma coisa, assim, muito, muito relevante, né, e, assim, o desenvolvimento dessas parcerias nesses tempos. Eu acho que nós temos todos que nos dar as mãos, temos que fazer um esforço imenso para ter esperança e seguir na luta, né? Então, é muito mais esse chamamento nosso, de todos que aqui se encontram, então, de dizer, olha, vamos à luta. Isso aí é o nosso cotidiano, é a forma que a gente tem, né, de se portar diante desse desafio tamanho. Acho que nenhum de nós aqui presentes nunca imaginou, nem nos pesadelos, né, que tivesse uma situação como essa. Então, nós estamos vivenciando um tempo histórico muito complicado e muito denso de contradições. E eu, às vezes, eu fico pensando assim, olha, cada um de nós tem uma experiência particular e tem uma experiência coletiva. E seria muito importante que todos nós fizéssemos registro sobre a nossa ótica de tudo o que está ocorrendo, das nossas vivências, para que, futuramente, aqueles que virão depois de nós possam perceber como nós reagimos, como nós nos portamos diante de uma pandemia desse quilate e ainda também enfrentando tantos desacertos em termos de políticas governamentais, né? Então, acho que a gente vive momentos de muita tensão, mas eu sempre estou assim, naquele chamamento de, olha, vai passar, nós vamos superar, nós vamos enfrentar, nós vamos sair mais fortes disso tudo. Então, tudo isso, e com muita solidariedade a todos aqueles, né, que já se foram, né, nisso aí. Então, quantas vidas ceifadas, quantos colegas nossos, amigos, conhecidos, o que a gente sabe pelos meios de comunicação, quer dizer, a tragédia que se abateu no país, sem ter nenhuma condição, ou com a condição mínima atualmente, de se colocar de uma forma muito mais precisa, firme, na condução e na defesa da vida, né, das pessoas que compõem esse país. Então, eu acho que nesse contexto, eu acho, inclusive, o observatório, né, de vocês e todo o grupo que está aqui, a gente fique unido e oferecendo também aí esse momento, né, de reflexão, de considerações a respeito do que está acontecendo e da educação, isso tudo também seja uma forma de homenagear todos aqueles que estão sofrendo, que estão angustiados, que perderam, e também em respeito à memória dos que já se foram, né? Então, acho que esse é muito o sentido, né, que eu, assim, tento, no caso, né, socializar, compartilhar com todos. Quer dizer, o que a gente está fazendo, a gente também tem clareza de que é uma homenagem a todos que estão nesse mesmo barco, nessas águas tão tumultuadas. Então, o que vocês me demandaram, né, em termos de uma reflexão, e eu digo sempre assim, uma reflexão, é um diálogo, e é um diálogo que é muito estranho, não é? Porque a gente tem um diálogo com pessoas que a gente não está vendo, tá entendendo? Então, acho que todos nós estamos passando por essa experiência, e nesse sentido, fazemos, né, esforços para nos comunicarmos, né? Inicialmente, estava conversando aqui com os colegas e os amigos daqui, então, dizendo, olha, eu trabalho na pós-graduação e na graduação. Na pós-graduação, o número menor de estudantes,
E, então, em geral, a gente consegue dialogar, conversa e tudo mais. Na graduação, então, boa parte dos estudantes, eles não abrem a câmara. Né? Não abrem a câmara porque, por N razões. Então, às vezes, fico só ouvindo a voz e eu fico naquela angústia, porque todos nós que estamos aqui, nós somos aqueles que sabem que o que mais dignifica o nosso ofício enquanto um professor, uma professora, alguém que está lidando ali diretamente no campo da educação, é exatamente essa proximidade com os estudantes, seja com as pluralidades que eles tenham, porque nós estamos ali o tempo todo lidando com algo extremamente extraordinário, né? Porque é a formação humana. Nós estamos ali o tempo todo lidando com o humano em suas diversas manifestações. E eu sempre tenho comigo assim, né, que esse humano é muito naquele sentido que eu acho que era Freud, que em algum momento falou, né, de que tudo que é humano não me é estranho. Tudo que é humano não me é estranho. Então, nós lidamos com todos e todas da forma como eles têm, das suas experiências, o que trazem, e tentamos, na medida do possível, fazer com que os momentos que nós estejamos juntos, enquanto docente, enquanto profissional que está atuando diretamente com esses estudantes, então sejam momentos que propiciem o desenvolvimento, né, de aprendizagens que são muito próprias de cada um. Né? Ninguém vai dizer, olha, eu vou ensinar e o outro já aprendeu. Não é assim que as coisas funcionam. Nós sabemos disso. O máximo que nós podemos fazer é estimular, colocar questões, trazer determinados conteúdos, determinados objetivos, no sentido de incentivar para que cada um desperte o interesse e vá, então, seguir a sua trajetória. Eu gosto de brincar com o pessoal meus estudantes da pós-graduação, eles sabem disso. Eu digo assim, olha, eu venho aqui passar esse período com vocês, mas para dizer assim, olha, existe um galo, o galo canta, agora, caberá a você saber que galo é esse, onde é que ele está cantando, que canto é esse, de onde é que ele se originou, e vai assim. Uns irão em determinados limites, outros avançarão mais. Essa história vai ser de cada um a partir, né, de também elementos da sua própria vivência pessoal, dos seus saberes, como Paulo Freire mencionava, e também do estímulo, né, de que esses profissionais que estão lidando com os estudantes, eles oferecem. Né? Então, acho que a nossa maior responsabilidade é de apontar, de indicar, né, a variedade de caminhos que existem em relação a todas as temáticas. Então, eu sempre digo assim, olha, o professor, a professora, então, essas pessoas que estão lidando nesse campo da formação humana, então, eles são insubstituíveis. Né? Então, eu tenho muita certeza dessa dimensão, né, do nosso trabalho. Então, nós somos insubstituíveis porque nós estamos exatamente nesse patamar de lidar com algo tão especial e por isso que essa profissão nos dignifica, que nós lidamos, né, com o humano. Então, eu acho que é muito essa posição também que vai nos conduzindo e nos colocando em várias arenas, né? Então, da forma que nós pensamos, o compromisso que nós temos, vamos nos colocando à medida que vem, né, situações as mais diferenciadas, vamos enfrentando. Então, eu entendo que nós temos hoje essa calamidade pública, que ela ceifa vidas, todos nós sabemos, joga no desespero inúmeras famílias, né? Então a gente estava convivendo com essas aflições todas, mas essa pandemia ela tem um lado, não é, que ela veio mostrar com mais nitidez algo, especialmente no Brasil, mas também em todo o planeta, veio expor a principal mazela do país, né? No nosso país, também no mundo, que é a imensa desigualdade social. Né? Isso nós não desconhecemos isso, nós sabemos disso, mas a pandemia escancara isso de uma maneira que, se números existiam e que eram números frios para muitos, então agora não, agora é assim, a sua porta, a porta de cada um. Né? Então, eu, por exemplo, moro numa rua privilegiada aqui em Recife, que é mais central, em frente a uma praça muito bonita, mas, de repente, essa praça, ela tem lá o quê? Tem os sem-teto, então tem as crianças, tem jovens, tem mulheres, mães, então aquele horror, não é, de que, de repente, sem ter o mínimo de condição para ter uma vida
minimamente digna. Né? Então, acho que esse ponto, inclusive, eu acho que esse é um aspecto que faz com que nós não precisamos, nós ficamos angustiados, ficamos muita gente deprimido, mas na hora que você olha isso, a sua depressão tem que sair, tem que passar, porque ali você está numa situação que pode até ter depressão, e aqueles que estão lá, que ficam, né, expostos a tudo. Então, acho que isso tudo faz com que venha uma força que diga, não, eu não posso ficar aqui chorando no meu canto, assim, deprimido demais. Não, tudo bem, eu aceito, eu compreendo que eu estou passando tudo isso, mas eu tenho que encontrar forças para poder, de alguma forma, atuar, agir no sentido, né, de mudar tudo que está acontecendo, e a gente sabe que essa mudança ela é coletiva, ela é a partir desses esforços todos. Então, acho que também tem esse outro componente na nossa profissão, que é esse compromisso político. Então, acho que esse é algo que está presente no nosso cotidiano e no nosso dia a dia. Agora, também uma coisa que eu queria conversar é que essa pandemia, então, claro que ela atingiu, né, todo o planeta. Agora, também ficou muito, muito claro hoje, muito evidente, né, que em todos os países foram os mais pobres, foram os pobres que sofreram os maiores impactos, né, com perda de emprego, com perda de renda, enquanto você tem os mais ricos conseguiram se recuperar muito rapidamente. Então, esse é um dado assim, da realidade que a gente tem visto, né, e tem os estudos todos comprovando, e que nós temos o quê? Esse sistema econômico altamente injusto, então, que ele propicia, do ponto de vista global, que os super ricos eles acumulem imensas fortunas em detrimento de bilhões de pessoas. Então, nós estamos tratando exatamente de uma minoria que consegue esse nível de acumulação. Então, nós temos dados, tem uma pesquisa interessante, vocês podem ter isso, acesso, que feita pela Oxfam, e que basta você colocar no Google Oxfam, que aparece, né, essa pesquisa. Eles têm muitos estudos, mas uns dados que eles levantaram recentemente, eles falam o seguinte, que a Covid está gerando uma pandemia de desigualdades. Eu achei muito interessante o termo que eles utilizam, uma pandemia de desigualdades em todos os países do mundo. As mulheres, a população negra, integrantes de grupos étnicos minoritários são os que mais sofrem. As taxas de contaminação e mortes por Covid-19 são maiores entre as populações mais pobres do país. Por exemplo, eles trazem um exemplo, né, da Inglaterra, que as taxas nas áreas mais pobres chegam a ser o dobro das áreas mais ricas. Né? Também um outro dado que eles dão é que os 10 homens, né, e brancos mais ricos do mundo acumularam cerca de 500 bilhões de dólares desde que a pandemia começou. Desde que a pandemia começou. Isso é mais do que suficiente para pagar vacina contra a Covid-19 para todas e todos. As mulheres foram as mais que perderam empregos durante a pandemia em todo o mundo. E a população negra foi a que mais se contaminou e teve o maior índice de mortes devido à Covid-19 nesse período. Outro dado também importante que eles trazem, que eles apresentam, eles colocam que 9 de cada 10 habitantes de países pobres ficarão sem vacina em 2021, ao longo deste ano, 2021. Enquanto que os países mais ricos compraram uma quantidade de vacinas suficiente para imunizar suas populações inteiras por 3 vezes. Então, é assim, E ainda, não é que os estados, né, no fundo, no geral, os estados nacionais capitalistas foram incapazes de enfrentar o domínio dos oligopólios da economia, de tributar em larga escala as grandes fortunas, de produzir políticas emergenciais de retomada e fomento da economia, de evitar o colapso do emprego formal e a volta do flagelo da fome. A pandemia pôs a nu a exclusão e o impasse estrutural do sistema em garantir o direito à vida digna para milhões
de habitantes do planeta. Então, na realidade, nós estamos, né, diante de uma situação reveladora do que sistema econômico injusto é esse, né? O que é que o capitalismo ele tem no seu desenvolvimento feito, né? Que é de excluir a maioria, de privilegiar uma minoria, e isso tudo nos leva, né, a entender que nós temos que lutar para transformar, né, o mundo. Então, na perspectiva que Paulo Freire fala, né, nós temos que transformar o mundo. Mas a gente sabe que não é a educação que transforma, não é a educação que transforma a sociedade, como ele também já mencionava, mas também a sociedade não se transforma se não tiver educação. Então, nós temos esse papel político de estar refletindo, de estar considerando as circunstâncias com que nos deparamos, refletir e dar nossa contribuição. Então, tudo isso que nós estamos vivenciando, então, no Brasil, né, se coloca isso tudo que eu acabei de falar, que diz respeito a uma visão da pandemia no mundo, mas se reflete, evidentemente, em termos do nosso país. Então, nós temos situação no Brasil que se agravou, e se agravou também tendo como pano de fundo toda essa situação, como o capitalismo ele se realiza, como ele realiza o processo de acumulação no país, e como é que as classes minoritárias, né, são as beneficiadas, quer dizer, você tem aí uma população de super ricos também, e você tem a maioria que está numa situação, como eu já mencionei, bastante complicada e cada vez mais sofrendo o resultado de tudo isso. Eu queria, então, falar um pouco, né, a respeito dessa situação do Brasil, para poder a gente ter uma compreensão mais ampla dessas políticas educacionais. Eu aqui estou me referindo sempre à ideia do Estado e me situo numa perspectiva do Estado em ação, e que ele aí é representativo de diversas forças que estão presentes na sociedade. Então, não é algo que é determinístico, não é algo que é dado, mas sim construído nos embates que temos em todo o território nacional, no caso brasileiro, e que também, historicamente, vem se constituindo essa nação, como essa nação ela veio se constituindo ao longo do tempo. Então, eu queria dizer que nós tivemos, como todos sabem, nós tivemos um período extremamente difícil no país, período da ditadura militar, com mortes, com tortura, com exílio, tudo isso, e nós tivemos naquele momento, também no final, especialmente no final desse período tão difícil, nós tivemos grandes mobilizações sociais. Estou chamando a atenção disso porque o que resultou na própria Constituição Federal, LDB, Plano Nacional, tudo isso foi fruto, né, dessa intensa mobilização que custou muito a muita gente, no sentido de retornar o país ao Estado de Direito. Eu acho que a Constituição Federal ela é exatamente o resultado de todo essas lutas populares, essas lutas de diversos segmentos comprometidos, né, com a cidadania. E aí nós temos também uma participação efetiva, uma participação relevante dos educadores. Então, particularmente no início da década de 80, nós tivemos, então, toda uma organização por todo o território nacional, tivemos muita gente envolvida no sentido da organização daquelas grandes conferências, então aqueles que são jovens há mais tempo como eu, então participaram também dessas movimentações. Então nós tivemos as conferências, né, brasileiras de educação, nós tivemos a luta pela Constituinte, tivemos a luta pela Constituição, também pela LDB, enfim, mas tudo isso produzido nesse movimento dessas forças organizadas que conseguiram, então, pautar determinados direitos que se revelam na Constituição e, posteriormente, na LDB. Então, eu acho que isso mostra, e eu estou falando isso porque é importante para a gente hoje, é que a mudança ela só acontece a partir de movimentos organizados que consigam sensibilizar diversas forças da sociedade e que, então, caminhem. Portanto, nós, quando temos determinados governantes, então, isso também está totalmente direcionado à forma como essas forças sociais em presença, elas vão se revelando e elas vão obtendo hegemonias dependendo do período, dependendo dos espaços em que elas aparecem. Eu acho que isso é importante para a gente ficar sempre presente essa ideia que não é o desejo de um indivíduo, não é
algo que é, digamos, de repente ele tem o direito de fazer. Não, isso aí, a própria forma como os governantes, eles passam determinados períodos, está diretamente relacionada à forma como essas forças sociais se organizam e estão, né, com hegemonias nesses processos. Então, são processos complexos, são muitas variáveis que estão aí interferindo, e aí eu queria só também demarcar assim, rapidamente como é que eu vejo, né, essa questão no que diz respeito também à própria situação da educação. Então, se a gente no marco, ou numa linha de tempo, a gente pode dizer, olha, saímos de uma ditadura, tivemos toda essa mobilização popular, resultou, então, em tudo isso. Do ponto de vista dos governos, então, nós tivemos aí, eu já estou falando aí da época de Fernando Henrique Cardoso, então a gente já teve ali, nesse período de governo, inclusive com toda a movimentação, né, de setores internacionais, influência do Banco Mundial, enfim, um conjunto de instituições multinacionais, instituições transnacionais, tudo isso que, claro, que tem influência dentro do país, influencia também essas forças políticas, governamentais, e nós tivemos ali, naquele momento, uma reforma de Estado, não é? Então, todo mundo lembra disso, uma reforma de Estado, então, era lá o Bresser Pereira, naquele Ministério da Reforma de Estado, e que vai, e é uma reforma que atinge, basicamente, o modo como se estruturava naquele momento toda a parte, no caso, das instituições no Brasil. Então, reforma que atingiu todos os segmentos da sociedade, inclusive também atinge as esferas, as diversas esferas, atinge os entes federados, atinge a forma como trata, do ponto de vista de organização do Estado, e muito naquela ideia, não é, do Estado mínimo, né, que predominava, querendo que o Estado saísse de um conjunto de responsabilidades e o mercado tendo também a possibilidade de interferir, né, nessas questões. Então, a gente tem ali o que muitos autores colocam como uma emergência dessa onda neoliberal que já estava acontecendo na Europa e em outros países, então a gente já estava vivendo esse processo. E que isso tudo predomina, e as mudanças que vão se dar em termos governamentais, e, novamente, toda uma movimentação dos diversos setores, no campo da educação, a gente tem ali, né, a organização dos CONEDs, dos Congressos Nacionais de Educação. Então, nós temos depois a CONAE, né, a realização das grandes conferências nacionais de educação, e aí uma coisa que eu chamo a atenção, às vezes eu estou falando, eu gosto sempre de lembrar para todos nós, é que, vejam, quando nós organizamos as CBEs, esses segmentos organizados da educação, que tem como resultado a Conferência Brasileira de Educação, nós tínhamos somente três entidades que eram associações científicas que conduziram essa organização. Depois a gente vai ter os CONED. Então, CONED já tem o quê? Já tem a presença e uma liderança muito forte dos sindicatos da área da educação. Então, nós temos ali, né, que produziu também efeitos, especialmente em relação ao LDB. E também, depois nós vamos ter o quê? Nós vamos ter as CONAI, né, CONEB primeiro, depois as CONAI, e essas conferências nacionais de educação, ela tinha, então, um formato diferente daqueles anteriores, porque ali nós já estamos lidando tanto com a sociedade civil organizada, como também com a sociedade política, com a sua representação de governo. Então, diferente da conferência da CBE. CBE era só as acadêmicas, CONED já entrava também a participação sindical, mas tudo ainda na sociedade civil, e CONAI já vem, então, com a participação, né, de governo ali. Então, você já verifica assim, como vai se complexificando essa arena. Então, quantas forças estão ali presentes. E dentro da CONAI, que eu acredito que a maioria que está aqui presente, participando, deve ter, né, em algum momento, participado dessas CONAI, deve ter percebido, né, que também estão presentes determinados segmentos que eles estavam ali para defender, muitas vezes, suas propostas, e que não coincidiu com aquele movimento mais amplo que vinha em termos da democratização da gestão, então, de uma participação popular, né, de uma expansão das instâncias colegiadas. Não, então a gente também vai verificar, como resultado disso aí, que nós temos, né, um plano nacional de educação,
que foi gerado dentro da CONAI, é bom que se diga isso, foi gerado dentro da CONAI, a essa altura, né, com uma participação efetiva do Fórum Nacional da Educação, nós tivemos tudo isso, e nós tivemos, então, digamos assim, esse formato inicial, então essas propostas iniciais, elas passam por mediações, inclusive, no interior do Ministério da Educação. Então, o Ministério da Educação, quando recebe do Fórum Nacional da Educação, então, as diversas propostas representadas pelo documento final de 2010, então, isso tudo passa pelas instâncias internas do Ministério, então, ele sofre também mediações nesse processo, e depois vai para o Congresso Nacional. Então, o Congresso Nacional, lá, lembrem que eles passou praticamente 4 anos lá no Congresso, e também recebendo mais de 3 mil emendas, né? Então, um número imenso de emendas, então, os debates ali, os conflitos, então, tudo isso, e o resultado disso tudo é o Plano Nacional de Educação que nós temos, né? Então, isso é para dizer assim, olha, não é uma coisa mágica, né? Não é algo que foi instituído por algum iluminado que pegou, sentou, redigiu e colocou. Não. É o resultado desses embates, são resultados, né, naquele contexto, naquela correlação de forças presentes, quem foi que teve uma hegemonia no sentido de garantir que as suas proposições, as suas propostas ficassem, né, no corpo da lei. Então, acho que isso, eu chamo a atenção, porque todos que vão ler, que estudam, leem o Plano Nacional de Educação, então tem que sempre ter presente isso. Olha, isso aí não é uma coisa fria, né? Isso aí então, está impregnado exatamente desse contexto em que ele foi gerado. E ali estavam presentes, né, a questão de uma exigência de uma participação democrática, de criação e ampliação de conselhos, também a proposta, né, do Sistema Nacional de Educação, que garantisse um federalismo cooperativo, né, com responsabilidades compartilhadas pelos diversos entes federativos, e também com políticas que beneficiassem todos os setores, e de forma orgânica, de forma articulada entre esses entes. Isso aí, né, foi, inclusive, facilitado esse debate, teve possibilidades múltiplas, no sentido, né, no momento que estavam no governo, especialmente o presidente Lula. Eu acho que foi o período em que essas forças elas tiveram uma maior expressão dentro do governo, uma participação democrática, então, também com uma ampla possibilidade desse debate, né, se realizar de uma forma muito mais explícita. Acho que também todo mundo que está aqui presente participou de alguma maneira ou outra, e a gente sabe que, eu não vou entrar nesse debate do significado né, do governo, no caso do governo Lula, naquele momento, né, só quero deixar registrado que nós estamos tratando, então, de coalizões, né? Então, nós temos ali, não é alguém que está governando só, então, tem aí toda a articulação política existente, o Congresso Nacional com suas tendências, suas forças, sua forma de conduzir as coisas, tem o judiciário, então tem a representação de estados, tudo isso. Então, você tem ali arenas com diversas forças que estão defendendo seus interesses, estão pautando, então, esses interesses. Então, quem tiver mais força, então vai conseguindo que isso fique institucionalizado na lei, mas também a lei ela tem uma característica que não existe como é um documento e acabou e está tudo resolvido. A gente sabe que não é assim. A gente sabe que muitas vezes você tem uma lei, mas para poder essa lei ela realmente se materializar, ela vai exigir que tenha toda uma articulação da própria sociedade, daqueles segmentos que fizeram, né, que pautaram essas ideias no âmbito da sociedade civil, então que ele também tem uma força para que tenha também uma hegemonia do ponto de vista dessa sociedade política. Então, acho que é nesses conflitos em que nós temos essa situação. Então, nós temos também ali, dando continuidade, de uma certa forma, e apresentando diferenciações em outros aspectos, que é já no governo Dilma, mas acho que ambos, eles tiveram sempre essa possibilidade de um diálogo muito mais
efetivo com todas essas instâncias da sociedade, e isso é interrompido pelo impeachment da presidente Dilma. Eu até, quando falo do impeachment, eu coloquei um trecho de uma música, né, de Chico Buarque, que diz: no tempo, página infeliz da nossa história, passagem desbotada na memória das nossas novas gerações, dormia a nossa pátria-mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. Então, acho que esse trecho da música de Chico Buarque, que fez no outro contexto, mas eu acho que ela é, assim, muito, para mim, ela diz muito, do contexto que a gente vivenciou, que nós vimos todos, especialmente, o processo que vai resultar nesse afastamento da presidente eleita e a emergência dessas outras forças que traduzem perspectivas muito diferenciadas daqueles grupos que até então vinham conduzindo no sentido da construção de políticas públicas participativas e que tivessem voltadas para o interesse dos grupos minoritários do ponto de vista de recursos financeiros da sociedade brasileira. Então, acho que esse é um aspecto, que nós temos ali uma mudança, uma ruptura, então, uma nova forma de encarar o Estado brasileiro, uma nova forma de atuar com relação à economia e aos diversas esferas da sociedade. E aí, ali também, com o governo Temer, nós vemos isso, nós vemos o agravamento, então, e mesmo a condução de uma nova reforma do Estado, naquela perspectiva anterior lá da época de Fernando Henrique Cardoso, mas sendo já numa feição muito mais profunda. Aí a gente está tratando aí do ultraliberalismo, nós já estamos tratando também de elementos que vêm de fora do país, então das mudanças que estão se dando no mundo do trabalho, das novas configurações internacionais, todo o poderio das corporações financeiras. Então, tudo isso que está nesse caldo, que representa, que dá formato à própria existência desse novo governo, que no caso é o governo Temer, e que então já começa, ao estabelecer a PEC dos gastos, a contenção ali do ajuste fiscal, como assim ele é conhecido, e que sob a inspiração daquela ideia de menos Estado, menos Estado, mais mercado, e é o que a gente tem visto, tem vivenciado nos últimos tempos no Brasil. Então, a gente vai ter ali nova governança, o Estado ele começa, e o que é o governo representativo aí desse Estado, então o governo ele começa a tomar atitudes que tentam alinhar essa nova perspectiva. Então, nós vamos aí o quê? Extinção, no caso do Ministério da Educação, nós vamos ter extinção de secretarias importantes no interior do Ministério, que lidavam com vários setores da sociedade, como era o caso do SECADI, o SECADI, posteriormente, que lidava com todas as representações da sociedade. Então, isso é extinto, Então, também tivemos algo também extinto dentro do próprio MEC, que conduzia políticas que era de articulação município, Estado e União, que era a SASE, a Secretaria de Articulação dos Sistemas de Ensino, também isso aí é extinto. Nós tivemos ainda a reforma, reforma do ensino médio, nós tivemos, então, a emergência da Base Nacional Comum Curricular, no que diz respeito aos currículos, mudanças curriculares. Isso tudo mostra que são mudanças que aconteceram, e mais, dentro da máquina estatal. Aquilo que era um espaço de interlocução, todas essas forças, tanto da sociedade civil como da sociedade política, que era o Fórum Nacional de Educação, ele, então, sofre intervenção logo no início, então, a intervenção que descaracteriza esse espaço do Fórum Nacional de Educação, muda a configuração da própria coordenação e retira associações científicas que compunham aquele formato original, fazendo com que tivesse de imediato uma reação, tanto das associações científicas como sindicais, que se retiram do Fórum Nacional de Educação e instituem, como todos sabem, outro fórum, o Fórum Nacional Popular de Educação, e que começa, desde então, a funcionar e conduziram, inclusive, a CONAP, a primeira CONAP, Conferência Nacional Popular de Educação,
e está se preparando agora para a segunda CONAP, que vai acontecer em 2022, e aglutinando associações, sindicatos, grupos organizados, para exatamente se contrapor, combater, então, e ficar muito atento, tanto no acompanhamento dessas políticas educacionais que estão postas, ou políticas que estão realmente indo na direção de retirada de direitos. Então, a gente todo dia tem uma surpresa, cada vez que a gente abre a internet, então a gente já tem notícias de uma intervenção em campos, em áreas do campo educacional, né, e medidas que são, assim, muitas vezes a gente fica impactado, né, sem saber como é que poderia isso acontecer. Enfim, essa onda, né, ultraliberal, de reforma de Estado, do pacote econômico, né, que acaba com fundos públicos, direciona dinheiro para banqueiros e rentistas, e o aprofundamento dessas desigualdades que impactam, na realidade, tudo isso que eu já falei. Eu já vi Nilma que apareceu ali, Nilma apareceu ali, no meu tempo está se esgotando, mas para dizer o seguinte: o Plano Nacional de Educação, ele reflete também esses impactos. Nós temos um conjunto de metas que não foram atingidas, e, portanto, o tempo todo, o que está sendo conduzido atualmente no governo, no desgoverno do presidente atual, então, são medidas que vêm fortalecer essa visão, né, uma visão muito restritiva de política educacional, numa direção que ela se contrapõe a toda aquela construção histórica que a gente veio ao longo desses últimos tempos, então, construindo no sentido de um país, né, que tenha garantia para o seu povo, em termos da dignidade humana, né, da cidadania, do direito à educação, no que isso representa de mais denso, né, do que realmente constitui esse direito. Então, eu vou parando por aqui, porque meu tempo está esgotado, e aí a gente vai conversando a partir do que for aí, vocês todos, a gente puder fazer essa interlocução, mesmo nessa situação, somente eu só me vendo, não vejo vocês, é muito complicado, mas tudo bem. Então, é isso. Muito obrigada. Está sem som. Bom, vamos lá. Primeiro, né, agradecer, né, professora, a possibilidade de fazermos um passeio mesmo, né, histórico, para que a gente pudesse compreender essas questões todas aqui relacionadas ao momento que nós estamos vivendo hoje. Acho que foi muito importante quando a sua fala, você começa trazendo, né, este contexto atual da pandemia, né, e mostrando também para cada um de nós a quem essa pandemia hoje ela tem atingido de uma forma mais brutal, né? Não é que não tenha atingido a todos, mas a quem ela tem atingido de forma mais brutal, né? E mostrando aí essa situação toda do Estado, né, do desnudamento que nós vivemos do Estado brasileiro, né, de toda a miserabilidade. Fiquei muito assim também na sua primeira fala, quando você traz aí a insubstituição do professor, né? Essa ideia do professor realmente nós sermos insubstituíveis. E mais do que nunca, nesse momento de pandemia, o quanto que a gente está vendo que nós precisamos estar, né, com força para entrar nas salas de aula, sabendo que do outro lado nós temos uma quantidade de estudantes que estão passando por situações muito complexas e que precisam, né, serem acolhidos nesse momento de muita dificuldade que nós estamos passando. Nessa incursão histórica, eu achei assim bacana. Eu me lembro que eu estive na CONED de Belo Horizonte, né, participando da CONED de Belo Horizonte. E de todas as conferências aqui, nós tivemos muito presentes, né, a universidade, participando, constituindo as conferências municipais, as conferências territoriais, porque isso nos mostra, né, que este contexto histórico todo é que deu esse fundamento, porque falar hoje de um PNE é trazer no bojo desse PNE toda essa historicidade, né, todas as ações de vários homens e mulheres, sujeitos espalhados por esse Brasil todo. E aí eu queria dizer da alegria nossa também, Marden, aqui do Observatório, de termos, né, e com certeza é a professora Márcia Ângela que
a responsável por esse público do Pernambuco que está aqui participando, do pessoal de Minas Gerais, da Paraíba, né? Então, um abraço a todos vocês, né? E dizer que esse abraço virtual, e dizer que nós estamos muito felizes com a presença de vocês e com o nosso grupo aqui, né? Nós temos aqui representação de São Desidério, de Angical, de Santa Rita, de Cotegipe, né? De Barreiras e da universidade, pessoal da residência pedagógica, do Fórum da Educação de Jovens e Adultos. Então, muito bacana, assim, a participação e a presença. E eu pedi para que as pessoas também pudessem fazer alguns questionamentos, mas eu vou passar aqui para os nossos colegas aqui do Observatório, nossos companheiros de jornada, que pudessem também trazer os questionamentos. Pode ser você primeiro, Marden? Então, vamos lá, deixa eu colocar aí. Bom, professora Márcia, nós já tínhamos notícias, né, da sua capacidade de trazer o diálogo exatamente para uma interlocução profícua, né, o nosso amigo e colega professor César, né, que fez a disciplina com você, nós dialogávamos muito sobre as interlocuções na pós-graduação e a professora Márcia destacou isso, e certamente algumas manifestações aqui nós já acompanhamos, né, de quem está acompanhando conosco, também ampliando os agradecimentos feitos pela professora Nilza, né, nós estamos contentes, porque além, né, dos representantes dos municípios, né, com os quais nós estamos retomando, estreitando, buscando exatamente adensar o nosso trabalho em meio a tudo isso, né, pelo qual nós estamos passando, mas a sua fala, professora Márcia, nos entusiasma também nesse sentido, né? Nos encoraja para que busquemos exatamente não só desenvolver esse trabalho, eu citei no começo, né, o destaque do voluntariado que nós temos aqui, a professora Nilza ressaltou a força do coletivo, deste coletivo e tantos outros. Então, com base nisso, eu também me chamou a atenção, né, o arrazoado que a professora trouxe, né, os apontamentos, os antecedentes históricos, e aqui me ocorreu algo, né, para que possamos, né, manter e ampliar esse diálogo em relação à constituição do Plano Nacional de Educação, a referência deste plano na elaboração, né, na consistência que foi não só requerida, mas que de fato aconteceu. Nós temos feito algumas apreciações, algumas análises em relação aos planos municipais de educação, sabemos, né, das dificuldades, não só do ponto de vista técnico, e não dá para dispensá-lo, mas certamente o compromisso político que a professora evidencia, este sim, digamos assim, é algo que precisa ser retomado, precisa se colocar em quaisquer, digamos assim, das iniciativas, não só a nossa, como tantas outras, e, claro, que se apresente no cotidiano, na articulação dos municípios. Nós bem lembramos aqui no nosso começo, quando nós começamos a apresentar, dialogar, havia uma expectativa muito grande em relação ao que o observatório poderia desenvolver. E aí nós ficamos um bom tempo buscando não só esclarecer, mas também ouvir e incorporar boa parte dessas expectativas dos nossos representantes, das pessoas que se colocam à frente das secretarias municipais de educação, os desafios, as alternâncias. Aí a professora chama a atenção para as hegemonias, estas sim que devem, eu também concordo, estas que devem ser, né, acompanhadas, das quais nós também temos que participar de alguma maneira. Então, há um sentido muito grande em relação ao nosso trabalho. Mas o que eu gostaria de saber, até de ouvir as suas considerações sobre digamos assim, a referência principal do nosso Plano Nacional de Educação, o atual plano. Aqui, lembrando de Saviani, quando ele também me chamou a atenção, né, para nessas lutas, nessas disputas, nós tivemos já em outros momentos, né, o Plano Nacional de Educação, que era da sociedade, e aquele outro plano que se apresentou, que resultado, claro,
né, de articulação de forças, mas também me recordo aqui das aulas e orientações do professor César Nunes, quando ele dizia, né, em meio a todo esse desmonte também para nós, né, nas suas conferências, que era preciso não descuidar e nós tínhamos que nos valer exatamente do Plano Nacional de Educação, da força desse plano, claro, mas para isso é preciso haver toda uma articulação, todo um engajamento. O que é que a professora pode fazer, professora Márcia Ângela, em relação aos seus estudantes da pós-graduação, as pesquisas que estão emergindo até conectar já acabou. neste como todo. Então, nós gostaria de ouvir um pouco dessa movimentação e, claro, até que ponto as equipes, as novas equipes, as equipes de algum tempo que estão aí na base, eu falo das secretarias municipais de educação, até que ponto essas equipes também não estão sendo aí premidas, né, não só pelas pressões que conhecemos, mas, digamos assim, pelas mudanças, pelos prazos, digamos assim, pelos condicionamentos, contingenciamentos e tantas outras, digamos, tantos outros artifícios que são institucionalizados exatamente para esvaziar a força do PNE, para desmobilizar as pessoas e que fiquemos aí só bitolados a cumprir burocracias, e o essencial da educação de qualidade vai, como a gente costuma dizer, vai para as cucuias. Como ficamos, então? O que a professora teria que luzes estão aí postas, e sabemos que temos, né, que pudessem clarear ainda mais esse nosso trabalho, no nosso território e, claro, nos demais territórios também envolvidos com essa luta. Olá, professora Márcia, que maravilha de palestra, estamos, assim, muito agraciados com sua fala, com essa reflexão tão necessária e pertinente que a senhora nos trouxe, né? Antes de falar um pouquinho sobre o que me angustia agora e queria mais um pouco ouvi-la, dizer que o coletivo do nosso observatório, hoje nós estamos com 10 membros, além de mim, professor Marden e a professora Nilza, nós temos uma técnica do campus da UNEB de Barreiras, Ana Paula, que está licenciada para mestrado, professora Rosa, que também está licenciada para doutorado, mas temos, nessa luta, nessa caminhada, a professora Edicila Baqueiro, Sandra Samara, Marta Vanderlei, Emília Pignata, acho que não esqueci ninguém. Se esqueci, as colegas me perdoem, mas dizer que nós somos um coletivo, né, pequeno, mas muito comprometido, pensamos 24 horas a educação, mesmo neste período tão difícil, a gente não parou com as atividades e pretendemos, né, levar adiante o máximo que puderem essas reflexões junto aos municípios do nosso território. Todos os aspectos que a professora trouxe na fala são de fundamental importância para uma grande reflexão. Mas o que a gente tem observado, pelo menos na minha ótica, professora Márcia, é que de 2016 para cá, né, nós vivemos uma política de austeridade e de precarização dos direitos sociais, uma coisa sem limites. A reforma trabalhista que foi feita e as outras reformas que estão sendo feitas na calada da noite, né, tem trazido muitas e muitas implicações para todas as políticas sociais, mas com grande peso para as políticas educacionais. E aí, dentro disso, a gente tem, né, a PEC 95 de 2016, como a senhora já pontuou aí, né, a PEC do novo regime fiscal, ou melhor, a PEC do controle
controle dos gastos, mas o que a gente vê é que esse controle, essa PEC, né, ela só tem valido, pelo menos os estudos têm mostrado, ela só tem valido para aquilo que é mais diretamente ligado aos direitos sociais garantidos constitucionalmente. Enquanto que para pagamento de dívidas e outros destinos, né, ela não tem funcionado. Então, gostaria que a professora nos clareasse um pouco mais a respeito disso, e como isso está, né, atingindo, né, diretamente a implementação das metas e das estratégias do Plano Nacional de Educação. Bom, antes da professora Márcia Ângela falar, então acho que seria interessante a gente juntar tudo no mesmo bloco. Eu fui observando aqui as perguntas que chegaram, aí a gente coloca tudo no mesmo, né? Os questionamentos que Marden trouxe, que Marilde também trouxe. Então, nós temos aqui José César, ele traz o seguinte questionamento, professora. Qual seria o principal fio condutor desse desmonte das políticas educacionais brasileiras? A professora Cleide, ela traz esse questionamento. Que análise você poderia discorrer sobre o PNE em sua meta sobre a gestão democrática? E a professora Ana Jovina, ela traz um questionamento para a senhora discorrer um pouquinho sobre os desafios e o papel dos movimentos sociais e das universidades na luta pela retomada dos direitos a partir do golpe de 2016. Eu acho que com essas questões aí, mais as duas questões colocadas pelos nossos colegas, eu acho que a gente retoma a palavra para a senhora. Ok, muito obrigada aí, não é, pela acolhida à minha intervenção e também suscitando assim tantos questionamentos importantes, relevantes, os comentários que aqui já foram feitos, também os comentários que estão por aqueles que estão no chat. Eu queria saudar muito assim todos os participantes desse chat, o pessoal todo aí do observatório e outros também que não são do observatório, mas estão aqui presentes, também das secretarias municipais de educação e o pessoal de Pernambuco. Então, quero destacar também o César, né? O César que teve sempre uma participação importante nesse diálogo com relação à política educacional. E de Pernambuco eu vejo assim Rosa, vejo Nonato, e eu queria saudar a Cleide, eu queria saudar a todos, especialmente no nome da professora Maria Liette Santiago, que para a gente também é um ícone em termos da sua resistência, da sua atuação em defesa dos direitos da educação, e na cátedra Paulo Freire, tem feito um trabalho assim, excelente. Então, assim, abraçando todo mundo e vendo como é bom a gente estar nesse convívio, e agradecendo cada um de vocês aqui que levantou essas questões. Então, acho que são conversas para um mês, né? de cada tema desse. Então, assim, né, pegando um pouco o aspecto que Marildo levantou. Então, a gente tem o quê? A gente teve esse PEC, né, que é a principal, para mim, ela é a principal ação de governo no sentido da redução da sua responsabilidade com as políticas públicas. Para mim, é o principal elemento aí que está limitando, né, o conjunto de políticas voltadas para a população. E daí a gente tem a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a política ambiental, a liberação dos agrotóxicos, todo mundo sabe aí como é que isso fica, o realinhamento, né, do Brasil com os interesses comerciais e econômicos dos Estados Unidos, uma subordinação, não é nem realinhamento, eu acho que é mais do que isso, atualmente é uma subordinação a esses interesses. E, assim, a própria soberania do Brasil, acho que vive em risco contínuo, né? E aí, quais são as políticas, né? Eu acho que a gente tem que ter esse entendimento, assim, que políticas são essas? São políticas que, no seu conjunto, e vão se refletir no campo, ou vão se estruturar no campo da educação, mas nesse mesmo sentido, que ela se pauta em quê? Numa radicalização da orientação econômica privatista. Acho que esse aspecto ele é muito importante. Há uma radicalização da orientação econômica privatista. No campo da educação, isso aparece, especialmente nos municípios, com assédio das fundações privadas, e que você tem aí um nome que é talvez o mais citado nisso tudo, que é a Fundação Lehman. Aí você vai encontrar o movimento para todos, aí dentro você vai ter um conjunto de fundações privadas que oferecem atualmente no campo da educação até aula, até como corrigir exercício,
Então, plataformas, tudo aí negociando, pondo nas mãos, especialmente do município, de estados também, e o tempo todo com impacto na autonomia dos profissionais de educação, dos professores e professoras. Porque na hora que eu tenho plataformas, que eu tenho orientações, seminários, que vão entrar no nível de detalhamento de tal ordem, que elimina eu, como professor, professora, pensar, porque na hora que eu vou pegar, tudo já está dito, tudo já está ali explicitado, e é como se nós fôssemos robôs, no sentido de chegar e simplesmente transmitir aquilo que está fazendo, ou seja, negando toda essa condição de autonomia que, enquanto profissionais de educação, nós temos. Tá? Isso tudo está dentro desse contexto, né, dessa política mais ampla que atravessa, né, todas as demais políticas no campo, em todas as esferas da sociedade e mais também no campo da educação. Outra política, que é bem deliberada, é de desemprego recorde. Gente, desemprego recorde. Na hora que você não tem emprego, você não tem... Então, o que resta? O que resta? Uma família, cada um da gente se coloque, com o filho passando fome. Então, vai fazer o quê? Vai respeitar? Vai achar... Né? E, ao mesmo tempo, você tem aí uma televisão o tempo todo mostrando, olha, compra esse tênis, veja que coisa mais bonita, dando a impressão que tudo é muito fácil. Aí depois vai reclamar porque tem roubo, porque tem assassinato, né? Por quê? Mas se está sendo uma motivação para isso. A falta de respeito à dignidade humana, que transparece, que talvez... Eu acho que, além da morte, a coisa pior que pode acontecer à pessoa é exatamente se ver diante do desemprego. Você não tem como subsistir dignamente. Então, na hora que não tem uma subsistência digna, então as pessoas são submetidas a coisas odiosas. As pessoas não podem mais decidir, porque a gente só tem autonomia quando a gente tem a dignidade humana respeitada. Ninguém tem autonomia se não tiver isso, o mínimo, né, que a gente tenha. Não tem. Então, ficamos ao sabor, né, todos ficam ao sabor dos interesses maiores. E aí você tem aí a precarização do trabalho. Uma das coisas que mais me dói, que eu vejo assim, mas me dói mesmo, que é quando eu vejo assim, jovens, meninos que não têm nem 18 anos, meninas também que já estão entrando nisso. Então, o dia todo de bicicleta, nas grandes cidades, nas médias cidades, então levando nas costas, né, comida para empresas, para os edifícios. Hoje de manhã mesmo, quando eu liguei aqui a televisão, no Bom Dia Pernambuco, aí estava lá a moça, a repórter, falando com um rapazinho, e dizendo assim, olha, como é que está aí, porque a gente entrou agora numa quarentena mais rígida, e delivery está sendo possível, e intensificado isso, aí perguntando ao menino, dizendo assim, olha, e você, como é que está? Como é que estão as vendas? Ah, menino, você, ele dizendo, pois é, aumentou, né, o quantitativo de chamadas, e ele disse, você fica trabalhando com ele? Disse, não, eu começo a trabalhar às 8 horas e entro pela noite adentro, de bicicleta. Então, como é que pode um jovem, um menino, entendeu? Quantos anos de vida útil tem? Quantos anos? Não chega nem aos 40, quanto mais nem aos 30, quanto mais aos 40. Você está entendendo? Então, ele está exaurido fisicamente, mentalmente, e aí o que é que vem? A naturalização. Também estava ouvindo, né, assim, uma música, pegaram uma música que eu adoro, de Gonzaguinha, que diz viver e não ter a vergonha de ser feliz. Aí, a propaganda na televisão era essa música de fundo e os empregadores, gente, abraçava a família. Eu digo, gente, olha para aí. Você está entendendo? Quer dizer, tudo isso, então, vai sendo inculcado, a pessoa nem percebe que está absorvendo aquilo tudo, então, isso sendo naturalizado, e essa naturalização impede o quê? A indignação. Né? Outro dia eu estava ouvindo uma fala de um colega muito importante, Miguel Arroio, que ele falava assim, considerando os escritos de Paulo Freire, ele dizia assim, uma das coisas que eu mais gosto é a pedagogia da indignação. Temos que nos indignar diante do que está acontecendo, porque a indignação é uma forma de você começar a reagir. Né? Porque tudo, especialmente o poder da mídia aí,
é de você ficar assimilando que tudo é natural e vai amortecendo. Aí você pense, isso do ponto de vista da inculcação mesmo, do simbolismo que está nisso tudo, então amortecendo o ímpeto da reação, vai amortecendo. Porque hoje a gente tem aí o desgaste do governo federal, que é intenso e que se amplificou nessa pandemia, mas por que é que não tem nenhuma atitude mais, digamos assim, no sentido de dizer, olha, tem possibilidade de sair, né? Por que não tem? Porque atende aos interesses financeiros, econômicos dos poderosos. Enquanto tiver atendendo esses interesses, não sai, não muda, as coisas não mudam. Então, as coisas só mudam se tiver realmente a população, né, organizada, das mais variadas instâncias, para poder fazer respeitar os direitos, né, sociais. Então, políticas de informalidade crescente, né? Então, a gente tem tudo isso. Uma louvação ao empreendedorismo. Então, leia-se trabalho escravo. Então, é uma coisa assim, impressionante. Além das iniciativas conservadoras que a gente também presenciou e ainda presencia, aí com o projeto Escola Sem Partido, não é? Escola com Mordaça. A gente tem a ideologia de gênero com as raízes conservadoras e preconceituosas, né? E aí, de repente, né, esse campo, a educação se torna um campo, né, de oportunidades para setores do capital que desejam a sua mercantilização extrema. É isso que acontece. E tudo isso tem impacto na formação. Impacto na formação. E aí, veja, César diz assim, qual o fio condutor do desmonte dessas políticas? É esse, entendeu? É essa concepção que está presente em tudo, é isso que conduz o tempo todo as políticas como elas se apresentam. E tem seus agentes que fazem isso. Exemplo, nós temos aí reforma do ensino médio, né? Mudanças na LDB, BNCC no nível de detalhamento absurdo que retira a autonomia dos profissionais de educação. Agora, né, e aí já vendo assim, essa questão da gestão democrática, Cleide, já temos aí reforma em curso de formação de gestor. O gestor, de repente, passa a ser algo totalmente de fora do contexto formativo do campo da pedagogia, da licenciatura, acaba com isso. Então, é aquele gestor que o modelo qual é? É o analista de sistema, então, o cara que está lidando, né, com a administração geral, e, de repente, um impacto, um ataque ao campo da formação em todas as suas dimensões. Então, nós nunca, nesse país, vivenciamos ataques tão radicais em termos da educação e da formação como a gente está vivendo agora. Tá certo? E tem os responsáveis. Tem responsáveis no Ministério da Educação, entendeu? Tem responsabilidade no Conselho Nacional da Educação. Eu participei do Conselho Nacional da Educação, fui conselheira da Câmara de Educação Superior, aliás, diga-se de passagem, que era a única mulher na Câmara. Eram 11 homens e eu. Então, mas ali ainda havia um equilíbrio das posições do setor público, setor privado, tanto é que deu margem um pouco antes, em 2015, de vir à luz a resolução número 2/2015, que o relator foi Luiz Dourado, da formação, que colocava nessa resolução resultado de tudo que a gente vinha demandando há muito tempo na educação, que era o quê? Formação inicial articulada com formação continuada, garantia de trabalho, de remuneração digna para os profissionais da educação, respeito aos princípios fundamentais de uma formação que era há muito tempo construída dentro do movimento de ANFOP, de ANPED, de ANPAI. Então, o estabelecimento de que, olha, para você formar uma pessoa na área da educação, então ela tem que ver a questão dos princípios fundamentais, uma sólida formação teórico-prática, então, de um princípio educativo da pesquisa, essa relação intrínseca da teoria prática, da praxis. Então, tudo isso estava sendo ali construído, colocado em pauta. Então, vem nesse outro governo e vai detonando com tudo, vai acabando com tudo, né? E com um monte de gente calada, sem se rebelar contra esse estado de coisas. Então, eu acho, sabe, que o desafio para os movimentos sociais, e movimentos sociais são importantíssimos, eu acho que muitos estão cumprindo esse papel, então estão se organizando, estão reagindo, porque é isso. E no âmbito da universidade, nós temos que fazer o quê? O exercício da crítica.
porque a universidade moderna, ela foi pautada nos princípios da crítica, da razão. Então, acho que é isso. Então, na hora que a gente tem aí governo negacionista, então, que vai querendo mandar cloroquina para todo mundo, então, não é possível. Então, a gente tem que estar o exercício da crítica. E eu acho que essa a arma que nós temos é essa. É essa. Então, é no cotidiano, é nas conversas, são nos estudos. Então, isso é o nosso papel, é o exercício da crítica, crítica da sociedade, crítica do mundo do trabalho, crítica dos governos. É essa a proposta, é essa a nossa proposta. Nesse momento, para mim, é a coisa principal, esse exercício da crítica, é a nossa organização naquelas associações que são mais próximas, que representam também interesses mais peculiares, e o exercício da gestão democrática em todos os níveis. Então, isso já é uma grande luta nas nossas universidades, nas nossas faculdades, já é uma grande luta, não é? E se colocar claramente contra esses desmandos que estão, não é, aí presentes. Eu acho que é por aí, sabe, gente, que a gente tem que estar ali, e cada realidade ela vai tomando nessa força. E mais, e agora, assim, lembrando que tem presente aqui, e vocês lidam o tempo todo, que são com as secretarias municipais de educação. Temos que nos aproximar cada vez mais. Temos que nos aproximar cada vez mais. Que bom que o observatório de vocês está aí nesse processo, porque exatamente quem é que está chegando junto, pelo menos aqui em Pernambuco, dos municípios, são as fundações privadas, com essa perspectiva privatista mesmo, está entendendo? Que está querendo dizer que o que é bom é o que é do privado, que o público não tem nada, desrespeitando as práticas dos nossos professores de educação básica, desrespeitando, porque na hora que entra e colocando, né, modelos com base na BNCC, seja onde for, mas vem com modelos prontos acabados. Então, o que requer da gente é, então, exatamente essa aproximação cada vez maior. É escrever, é divulgar as coisas que a gente pesquisa, é buscar, estamos em tempo de pandemia, live, vamos fazer live, vamos chamar professores, vamos conversar, vamos, assim, ajudar a dar voz, tá entendendo? Porque eles hoje, elas são mais massacrados. Então, se na hora que está entrando agora essa política com relação aos dirigentes, então, a política de bonificação, então, de repente, está ali o gestor, o diretor da escola, ele não deixa de ser um xerife ali, que está, né, pressionando os professores, e depois a coisa vai se naturalizando, que, olha, o orgulho de dizer, olha, eu vou receber o 14º salário, a minha escola atingiu tanto no IDEB, então o IDEB substituindo o projeto político-pedagógico, está entendendo? Quer dizer, toda essa visão, né, de educação, da construção do cotidiano, tudo isso desrespeitado, então a gente tem uma frente, sabe, muito ampla para a luta. Agora, a gente, nós todos, temos que ter coragem de enfrentar, de não sucumbir a essas orientações que levam para o caminho do privatismo, que leva à derrocada de uma visão, né, de educação no sentido da formação humana. Eu acho que se a gente tem isso como alerta, a gente vai procurando as formas e as estratégias para poder combater. Muito bem, professora. Muito boa. É importante demais essas suas reflexões. Eu estou acompanhando aqui o chat e as pessoas assim, né, parabenizando muito a sua fala, a sua reflexão, e a gente ficando muito feliz porque nós temos um público aí que ficou o tempo inteiro, que aumentou. Eu acho que quem ouviu chamou o outro também veio, né, para participar. Então, foi muito importante para todos nós essas suas reflexões, né? Por último, agora, quando a senhora trabalha o aspecto da naturalização, né, da miséria, da violência, né, de tudo que tem acontecido, isso para nós é muito sério, né? As mortes, quando vão colocando os números, a gente fica nos números, mas a gente não pode ficar nos números, a gente tem que lembrar dos sujeitos, dessas pessoas todas, dessas famílias todas envolvidas, do que isso realmente tem de significado, né, para cada um e para todos nós. E nesse centenário de Paulo Freire, eu acho que mais do que nunca nós temos que ter coragem, né? Mais do que nunca nós temos que ter coragem de afirmarmos cada vez mais
essa educação humanizadora, essa educação, né, crítica, conscientizadora, aquilo que Freire colocou muito bem num dos seus, de tantos, mas entre os seus principais clássicos, né, que é a pedagogia do oprimido, a necessidade que nós, enquanto universidade, temos de estar nesse projeto de desintrojetar mesmo, né, da cabeça do oprimido, essa figura do opressor, que faz com que muitas situações ainda a gente tenha, né, no nosso país, na nossa... Então, foi muito bacana, assim, ouvi-la. Eu queria passar a palavra para a Marilde, depois para a Marden, e já, de antemão, fazer os seus agradecimentos e a senhora fazer a sua falinha final aí para nós. Marilde, você, depois Marden, nosso coordenador. Nossas palavras são, primeiro, agradecer a todos os participantes, as participantes, né, dos diferentes estados da Federação Brasileira, aos municípios que compõem o território da Bacia do Rio Grande. A gente viu uma presença, assim, maciça de muitos municípios aqui, representantes das secretarias de escolas, da Secretaria Municipal, né, aos nossos colegas do Observatório, de várias postagens aí, os representantes das instituições de ensino superior, né, Biofob, a UNEB, a Unifasb, também aos estudantes das graduações, eu vi alguém da pedagogia aí, do mestrado de Ciências Humanas e Sociais da UFOB, que também vi representantes, agradecimento ao público em geral. E a professora Márcia Ângela, reiterar o que já falamos desde a abertura da conferência, né, da nossa alegria e desse presente maravilhoso de reflexão que a senhora nos trouxe, dizer que queremos contar sempre, né, com suas reflexões, suas colaborações, mesmo que não seja nas lives, mas tudo que a senhora tem publicado, pesquisado em termos da educação, isso nos ajuda, né, a continuarmos nesta resistência ativa de que nos fala Saviani, né, não podemos mesmo parar, porque diante dessas desigualdades e assimetrias sociais intensificadas neste período de pandemia, não há outra saída se não for mesmo, né, a luta, a resistência, esse combate diuturnamente. Então, só agradecer, né, nosso sentimento é mesmo de gratidão e de alegria por tê-la conosco. Esperamos que, após pandemia, né, que a gente traga pessoalmente para outros debates. Muito grata. Obrigada, Maria. Professor Marden. Queremos reiterar os agradecimentos aos participantes, como bem colocou a professora Marilde, citando aí as pessoas que representam os municípios, os participantes que generosamente, carinhosamente, e claro, interessados e interessadas em ampliar esse debate, em fortalecer não só o nosso trabalho, mas, sobretudo, fortalecer esse aspecto aí que a professora Márcia frisa bem, né, da crítica, a crítica situada, para que, de fato, nós possamos, antes de nos desesperarmos, que nós encontremos exatamente as bases, busquemos essas bases com esse apoio no coletivo, porque é isso, né, essa não é uma luta de um homem só, de uma mulher só, de um sujeito somente, né, é uma luta permanente e nós temos que buscar luzes, a exemplo do que tem feito e fez hoje magistralmente a professora Márcia, atendendo ao nosso convite, pontuando aspectos importantíssimos para que aí sim nós, nos coloquemos nessa ação permanente de reflexão e de ação em prol exatamente, né, de bases que estão aí constituídas
nós temos pessoas importantes que ocupam espaços importantes nas secretarias municipais de educação, nas instituições de ensino superior, em outros espaços, e temos que nos empenhar nessa aglutinação. Eu creio, e mais uma vez quero ressaltar, quando a professora Marilde teve a iniciativa de constituir esse grupo, ela, como ela costuma fazer, ela buscou, conversou com cada um, ela buscou, ela não escolheu, ela abriu esse canal de conversa e foi convidando, foi convencendo, não só os seus colegas mais próximos na UNEB, mas nós que temos uma proximidade, um conhecimento, e a partir daí nós também ganhamos força para também trazer outros colegas para esse trabalho. E hoje, a professora Maria aí lembrava, a professora Nilza também citou, estamos renovando, digamos assim, atualizando o nosso ato administrativo com o apoio do atual diretor Joaquim Neto, da UNEB. Quero registrar também agradecimento ao professor Neto e dizer que temos, eu estou entre aí as representantes, as mulheres de fibra aí do observatório, é um orgulho, é um aprendizado permanente, nós vamos ampliar também essa nossa representação e dizer para as pessoas que nos acompanham, especialmente os representantes dos municípios, que nós também, nós precisávamos dessa injeção de ânimo com as luzes que a professora Márcia nos trouxe, para exatamente impulsionar e também servir de avaliação em relação ao que nós estamos fazendo, porque às vezes, não só, claro que a pandemia nos impactou em todos os aspectos, mas às vezes nos perguntamos também, o que estamos fazendo, será que estamos realmente nos esforçando? E quando a professora Márcia lembra aí, que uma conversa que seja onde dois ou mais estiverem reunidos em nome do observatório, em nome da luta pela educação, valerá a pena. Eu acho que esse recado, as referências, as sinalizações, professora Márcia, nosso agradecimento, eu estou feliz e, digamos assim, pleno de orientações trazidas nesta manhã. Imagine o que ainda virá. É nesse sentido que eu quero agradecer em nome de todos os meus colegas, dizer que a sua presença é tão cativante, que parecia que nós já nos conhecíamos há muito tempo. Claro que as falas de quem a conhece, elas vêm permeadas dessa proximidade, não poderia ser diferente, e corresponde, aliás, supera até essa expectativa. Muito obrigado a você e a todos que estão conosco. Pois é, mas ela é assim mesmo, viu, Marden? Pessoalmente já é querida desse jeito, pessoalmente, melhor ainda. Professora Márcia, por favor, suas considerações finais. Pois é, eu já não estava nem querendo sair, já estava vendo que caiu o dia todinho com vocês, conversando, porque eu também tenho um estímulo, Acho que as questões, as referências feitas. Mas, olha, eu quero agradecer muito a generosidade das palavras de vocês, também, eu acho que tem muita generosidade, também, assim, gosto muito de estar aí com vocês nesse ambiente, com outras pessoas que estão aqui presentes no chat. Acho que o observatório, na mão de vocês, Nilza, Marden, Marilde, tem um papel imenso, tá entendendo? Não dá para descansar, não, mesmo com pandemia. Então, que é essa coisa de ir junto lá com os municípios, então acompanhar essas políticas, as políticas educacionais de modo mais geral, mas também as políticas municipais, isso é importantíssimo, tentar garantir representações nos diversos espaços das secretarias e conselhos, então acho que isso é muito importante, essas conversas, e também participar, agora dessa luta que vai ser a organização da CONAP de 2022, com a realização das conferências municipais e conferência estadual. Acho que é também algo assim que está muito próximo da gente e que a gente pode se engajar, e é importante isso. Mas, olha, gente, eu fico também muito comovida. Cada vez que eu venho me encontrar com as pessoas, eu saio fortalecida. Passa cansaço, passa tudo, então é como se fosse assim, uma injeção de ânimo para poder a gente ver melhor as coisas e continuar
e não arrefecer, nem deixar a angústia superar a esperança. Está entendendo? Isso aí é algo extremamente importante. Extremamente importante. É aquela história assim, você chega, chora um pouquinho, enxuga as lágrimas e vai. Está entendendo? Pronto. Chega no espelho, se olha, chorosa, e diz assim, mas peraí, eu não posso de jeito nenhum fazer isso assim. Eu tenho que, né, encontrar coragem por tudo que eu aprendi, vivenciei, construí e ir em frente. Esse é nosso tempo, essa é a nossa era, essa é a nossa luta. Eu acho que eu termino, né, com essas palavras. Vamos em frente, abraço para todo mundo. Pelo amor de Deus, se cuidem, porque o que está aí presente é violento demais. Então, vamos para que a gente possa, posteriormente, então, eu, Márcia, está pisando a água do rio, né? Já me convenceram isso, que o rio daqui é o melhor do mundo. O Rio de Ondas está te aguardando. A pessoa, pronto, então essa aí, por favor. Assim que tiver todo mundo vacinado, já estou aí, ó, pisando aí na água. E ainda tem aquele prato também saboroso, que também fizeram muita propaganda. Então, eu vou aí, tá bom, minha gente? Um abraço Nilza, abraço Marne, abraço Maria, e abraço a todo mundo. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada a todos que participaram, viu? Fiquem com Deus. Até a próxima. Até. Muito obrigada mesmo pela participação.